A Antártica é um dos lugares mais áridos e solitários do planeta. Mas isso não significa que muita coisa não esteja acontecendo lá, já que os cientistas estão em todos os lugares conduzindo pesquisas. Nós trazemos a você as 15 coisas mais aterrorizantes encontradas na Antártica. Número 1. Um buraco maciço do tamanho do estado do Maine. Os buracos não são nada demais. Muitos são cavados todos os dias. No entanto, os cientistas da NASA ficaram atônitos com o tamanho do buraco descoberto na Antártica. O buraco maciço cresceu para ser do tamanho do Maine e cobriu 31 mil milhas quadradas em seus maiores, ou 19,8 milhões de acres. Um buraco semelhante, embora menor, foi descoberto cerca de um ano antes de levar os cientistas a investigar mais a fundo. Polínia é um fenômeno definido como um trecho de água livre de gelo rodeado por gelo marinho. Em meados dos anos 70, formou-se uma polínia no mar de Weddell, que era muitas vezes maior do que a atual polínia na Antártica. Esta polínia foi formada pelo afloramento físico de águas quentes e salgadas até a superfície. Isto eventualmente derreteu o gelo marinho e proporcionou um constante reabastecimento de água quente para a superfície do oceano. Esta água quente afunda e é substituída por água morna profunda enquanto esfria, e o ciclo continua. A polínia existirá enquanto a água continuar a subir. Os cientistas não sabem por que, após décadas de gelo, a água subjacente do oceano começou a subir, formando a polínia. Até agora, não há informações suficientes para determinar por que a polínia se formou 2 anos seguidos, depois de estar ausente por décadas. Este buraco de perfuração no gelo será estudado mais a fundo pelos submergíveis robóticos, porque é extremamente difícil para os humanos alcançarem. Isto, combinado com imagens de satélite, permitirá que os cientistas entendam melhor o que está acontecendo. Número 2. OVNI avistado na Antártica. O Google Earth é um recurso intrigante que permite uma visão tridimensional mais rápida e em tempo real de qualquer número de locais. Entretanto, em casos raros, ele tem produzido resultados chocantes e misteriosos que são frequentemente difíceis de acreditar. Um desses incidentes provocou indignação na internet depois que um homem dos Estados Unidos alegou ter avistado um objeto voador não identificado, ou OVNI, na Antártica, enquanto o buscava no Google Earth. A imagem foi compartilhada por um usuário do Reddit chamado Lessoy, que alegou ter descoberto um objeto raro flutuando no ar sobre a Antártica. Então, no Reddit, o usuário observador postou uma imagem de um objeto cilíndrico branco sobre um fundo marrom. O objeto de aparência rochosa não identificado foi descoberto em 74.0322S e 22.4506W, ao longo da borda do continente mais ao sul do continente desabitado e coberto de gelo. Lessoy colocou a foto no Reddit e pediu aos usuários que o ajudassem a identificar o objeto no meio do ar. Ele legendou a foto: "É um OVNI ou uma rocha?", com a imagem da Antártica no Google Earth. A foto apareceu em meio a uma enxurrada de avistamentos de OVNIs não confirmados ao redor do mundo. Número 3. Poeira mais velha do que o Sol encontrada na Antártica. Pode ser difícil imaginar um objeto na Terra sendo mais velho do que o Sol, a peça central do nosso sistema solar. Entretanto, tudo o que é preciso para encontrar tal objeto é uma viagem à Antártica, onde cientistas encontraram poeira de estrelas mais velha que o próprio Sol. Este grão tem apenas 1 por 25 mil de 1 polegada de comprimento e tem a forma de um croissant, de acordo com pesquisadores. Usando vários tipos de microscópios, os pesquisadores examinaram a poeira de estrelas e descobriram que ela era composta de grafite, um tipo de carbono e silicato, um sal composto de silício e também oxigênio. Quando os cientistas compararam esta composição com modelos, concluíram que ela era muito provavelmente causada por um tipo de explosão estelar conhecida como uma nova. A minúscula mancha de poeira estelar estava escondida dentro de um meteorito antártico que foi catapultado para nossa vizinhança celestial por uma antiga explosão estelar anterior à formação do nosso sistema solar. Explosões nova ocorrem quando uma estrela comum troca energia com uma anã branca, uma estrela que consumiu a maior parte do seu combustível nuclear. A anã branca consome a outra estrela, ganhando material novo o suficiente para se reacender em explosões poderosas que lançam material no espaço. Foi assim que a amostra de poeira estelar, LAP 149, se formou e viajou através do espaço interestelar até as proximidades do nosso sistema solar. Este pedaço de poeira estelar veio de uma longa distância porque contém altos níveis de uma forma muito específica, ou isótopo de carbono. Tais níveis altos não foram observados em nenhum objeto amostrado do nosso sistema solar. Explosões estelares lançam ingredientes no espaço interestelar, onde eles eventualmente se tornam sementes do planeta.
Descobertas raras, como este grão antigo, poderiam fornecer insights sobre como nosso sistema solar se formou. Número 4. Aranhas gigantes. Você acha que uma fuga para a Antártica significaria que você não veria aranhas? É claro que não. Estas criaturas assustadoras estão em todos os lugares, incluindo os lugares mais frios do planeta. A Antártica e o Oceano Sul têm enormes aranhas marinhas com 8 patas horripilantes e uma probóscide. Para tornar as coisas mais assustadoras, estas aranhas crescem mais nestas regiões do que em qualquer outro lugar do mundo. Estas aranhas são, na verdade, pycnogonídeas, um tipo de artrópode marinho primitivo que cresce a tamanhos enormes e um fenômeno conhecido como gigantismo polar, mas os cientistas não têm ideia do porquê. As aranhas marinhas antárticas podem alcançar uma perna de quase 25 centímetros. O gigantismo polar afeta mais do que apenas as aranhas marinhas. Copépodes, equinodermes e alguns moluscos também têm sido observados para crescerem a tamanhos maiores nos polos. Níveis altos de oxigênio, combinados com metabolismos lentos causados por temperaturas frias, podem ter resultado no desenvolvimento de aranhas marinhas com corpos superdimensionados. Metabolismos mais lentos usam menos oxigênio, e as aranhas marinhas recebem seu oxigênio por difusão. De acordo com pesquisadores, organismos de corpo grande requerem uma abundância de oxigênio para que um sistema como este funcione. Para investigar mais, a equipe perfurou profundamente o gelo do mar Antártico. Os mergulhadores da Scuba nadaram até o fundo do mar após quebrar o gelo e alcançar a água abaixo dele, onde as temperaturas variaram de menos 1,5 a menos 1,8 graus Celsius. As aranhas marinhas coletadas durante o mergulho foram testadas em uma variedade de temperaturas e condições de conteúdo de oxigênio dissolvido. Até agora, os pesquisadores descobriram que aranhas marinhas maiores são negativamente afetadas por baixos níveis de oxigênio, emprestando credibilidade às suas hipóteses. Número 5. Gelo cantante encontrado na Antártica. O que você faz quando a vontade de cantar aí com algumas melodias se apodera de você? A maioria das pessoas vai bater aí os seus fones de ouvido e vai balançar aí para algo com o seu celular, não é? No entanto, a Antártica oferece o seu próprio entretenimento especial na forma de gelo. Sim, você ouviu bem, o gelo, só que cantante. Enquanto a música da prateleira de gelo não é audível para os ouvidos humanos, os pesquisadores foram capazes de escutar usando sensores sísmicos. Quando eles ouviram as gravações feitas na plataforma de gelo durante 2 anos, eles descobriram que o gelo estava quase sempre cantando a uma frequência de 5 Hz, ou 5 ciclos por segundo. Este zumbido é gerado pelo sopro dos ventos regionais e locais. Eles também descobriram que as características do seu canto mudaram em resposta a eventos que afetaram a superfície de neve e gelo, tais como tempestades que mudaram as posições das dunas de neve ou derretimento excessivo. Curiosamente, os cientistas descobriram a vibração por acaso. Eles instalaram 34 sensores sísmicos na plataforma de gelo Ross para monitorar outros aspectos do comportamento da plataforma de gelo. Mas quando revisaram os dados, descobriram que a camada mais superficial de neve estava vibrando quase que constantemente devido aos ventos ativos que chicoteavam sobre a sua superfície irregular, causando um zumbido sísmico. É como se você estivesse constantemente soprando uma flauta na plataforma de gelo. O tom do zumbido também muda sutilmente sob certas condições, como quando tempestades fortes mudam a forma das dunas de neve e quando um evento de aquecimento causa o derretimento da superfície. Número 6. Ave monstruosa com 21 pés de envergadura de asas encontrada na Antártica. As aves podem crescer a tamanhos enormes, mas poucas chegarão ao tamanho desta encontrada na região fria da Antártica. Entretanto, não espere ver essas majestosas aves deslizando pelo céu, pois foram seus fósseis descobertos. Não muito depois que os dinossauros morreram, uma nova raça de gigantes surgiu. Pássaros monstruosos com envergaduras de até 21 pés, ou 6,4 metros de comprimento, aproximadamente o comprimento de um caminhão. Um novo estudo dos fósseis antárticos revelam que estas enormes aves escureceram os céus sobre o continente já há 50 milhões de anos. Espécies muito grandes destas aves, conhecidas como pelagornitoides, surgiram menos de 15 milhões de anos depois que um asteroide dizimou os dinossauros não avienses. O estudo focalizou um osso de pé de uma ave descoberto nos anos 80 na ilha Seymour, perto da Península Antártica. Peter Cloyes, um estudante de pós-graduação em paleontologia da Universidade da Califórnia, Berkeley, descobriu os ossos coletados pelo Museu de Paleontologia da Universidade da Califórnia. Ao ler as anotações que vieram com o osso, ele percebeu que os ossos eram de uma rocha mais antiga do que havia sido reconhecida anteriormente. Ao invés de 40 milhões de anos de idade, como declarado no rótulo, o osso tinha 50 milhões de anos de idade e era significativamente maior do que outros ossos pelagornitoides descobertos naquela época. Os pelagornitoides eram um antigo grupo de aves. O fóssil mais antigo data de 62 milhões de anos atrás. As aves recém-descobertas pareciam albatrozes dos tempos modernos.
com enormes envergaduras de asas que as teriam permitido voar por dias ou mesmo semanas em mar aberto. Os albatrozes modernos, por outro lado, têm envergaduras de asas de até 3,5 metros. A envergadura das asas do pelagornitoide de 50 milhões de anos teria sido quase o dobro disso. Número 7. Peixe com anticongelamento. Carros com motores de combustão interna lutam para trabalhar quando está muito frio. E foi por isso que o anticongelante foi inventado. No entanto, isto foi precedido por este incrível peixe descoberto na Antártica, que tem o seu próprio anticongelante no corpo. Um pequeno peixe verde e vermelho brilhante foi descoberto por pesquisadores de museus mergulhando nas águas geladas ao redor da Groenlândia. Este brilho, conhecido como biofluorescência, é incomum para peixes no Ártico, onde há longos períodos de escuridão. O pequeno caracol que eles descobriram ainda é o único peixe polar conhecido por biofluorescência. Da mesma forma que o anticongelante em seu carro evita que a água do radiador congele em temperaturas frias, alguns animais desenvolveram máquinas incríveis para evitar que eles congelem, como as proteínas anticongelantes, que impedem a formação de cristais de gelo. Os peixes, ao contrário de alguns répteis e insetos, não conseguem sobreviver mesmo ao congelamento parcial de seus fluidos corporais. Então, eles dependem de proteínas anticongelantes produzidas principalmente no fígado, para evitar a formação de grandes grãos de gelo dentro de suas células e fluidos corporais. Estas descobertas enfatizam o significado das proteínas anticongelantes em temperaturas sub-zero. Ela também levanta preocupações sobre como estes animais altamente especializados irão se sair em ambientes de aquecimento. Os mares árticos não suportam uma gama diversificada de espécies de peixes. Esta pesquisa sugere que, à medida que a temperatura dos oceanos aumenta, especialistas em gelo como este caracol do mar podem enfrentar a maior competição de espécies mais temperadas que anteriormente não conseguiam sobreviver nestas latitudes mais altas do norte. Número 8. Antiga floresta tropical descoberta na Antártica. As cores brancas estéreis da Antártica podem não inspirar os visitantes a pensar em espaços verdes. No entanto, os cientistas descobriram evidências de que a região fria outrora continha florestas tropicais exuberantes. Uma floresta tropical temperada próspera existia na Antártica Ocidental há cerca de 90 milhões de anos, de acordo com as raízes fósseis, pólen e esporos recentemente descobertos lá, de acordo com um novo estudo. Naquela época, o mundo era um lugar diferente. Os dinossauros perambulavam pela Terra durante o período Cretáceo, há 145 a 65 milhões de anos, e o nível do mar era 558 pés ou 170 metros mais alto do que é hoje. Nos trópicos, as temperaturas da superfície do mar atingiram 95 graus Fahrenheit ou 35 graus Celsius. Este clima escaldante permitiu o crescimento de uma floresta tropical na Antártica, semelhante àquelas encontradas hoje na Nova Zelândia. Os restos da floresta tropical foram descobertos sob o gelo em um núcleo de sedimentos coletados de um fundo marinho próximo ao glaciar Pine Island, na Antártica Ocidental, por uma equipe de pesquisadores. A equipe sabia que eles tinham algo em comum assim que viram o núcleo. A camada que se formou aproximadamente 90 milhões de anos atrás era de uma cor diferente. A equipe retornou ao laboratório e escaneou o núcleo com um scanner CT. A imagem digital resultante revelou uma densa rede de raízes que se estendia por toda a camada de solo. A sujeira também revelou pólen da era Cretácea, esporos e restos de plantas floríferas. Outro cientista foi capaz de reconstruir a vegetação e o clima da Antártica Ocidental, com 90 milhões de anos de idade, analisando pólen e esporos. Os inúmeros restos vegetais indicam que a costa da Antártica Ocidental já foi uma floresta temperada densa e pantanosa, semelhante às florestas encontradas hoje na Nova Zelândia. O núcleo sedimentar revelou que a Antártica Ocidental tinha um clima ameno durante o período Médio Cretáceo, com uma temperatura média anual do ar de cerca de 54 Fahrenheit ou 12 graus Celsius, semelhante à de Seattle. As temperaturas de verão teriam em média 66 graus Fahrenheit ou 19 graus Celsius. A temperatura da água nos rios e pântanos poderiam ter atingido 68 graus Fahrenheit ou 20 graus Celsius. Número 9. Rios de cabeça para baixo na Antártica. Rios de cabeça para baixo podem soar como uma impossibilidade absurda, exceto que você esteja na Antártica. As plataformas de gelo do mundo correm o maior risco de mudança climática. Elas, na verdade, ajudam a conter a maré de derretimento das geleiras, espalhando-se para fora do oceano com varandas de congelamento espessas. A Antártica é cercada por quase 600 mil milhas quadradas ou 1,5 milhões de quilômetros quadrados de prateleiras de gelo, através das quais 80% do gelo derretido do continente passa. Entretanto, um novo estudo sugere que essas barragens de gelo têm uma falha fatal diante do aquecimento dos oceanos. Pesquisadores usaram imagens de satélite para olhar as margens de rachaduras que tendem a se espalhar e descobriram um padrão preocupante.
Algumas rachaduras apareceram nos mesmos lugares ano após ano, muitas vezes se estendendo através das pontas de suas prateleiras de gelo e esculpindo enormes pedaços no mar. Estas rachaduras eram frequentemente acompanhadas por longos canais e grandes buracos no gelo, implicando que uma força natural sob as prateleiras faz com que as mesmas regiões se afivelem e se partam ano após ano. Correntes massivas de água morna e flutuante parecem estar esculpindo rios de cabeça para baixo nas prateleiras de gelo, mordiscando suas já frágeis bordas. A circulação da água quente está atacando as partes inferiores dessas plataformas de gelo em seus pontos mais vulneráveis. Número 10. Gás risonho que derrubou os pesquisadores. Dar uma boa gargalhada de vez em quando é bom para o corpo, não é? Entretanto, quando os cientistas que estudavam a Antártica riram, eles sabiam que algo estava errado. O culpado? Fezes do rei pinguim. Os pesquisadores da Universidade Dinamarquesa de Copenhague estavam investigando o impacto do recuo das geleiras e da atividade dos pinguins sobre as emissões de gases de efeito estufa. Eles fizeram isso em uma viagem de pesquisa para a Geórgia do Sul, uma ilha no Oceano Atlântico Sul que tem a maior colônia de pinguins reis do mundo e continha cerca de 150 mil pares de pinguins reprodutores. As fezes dos pinguins, conhecidas como guano, demonstraram emitir grandes quantidades de óxido nitroso, ou N2O. Este é um poderoso gás de efeito estufa, com um efeito de aquecimento que é aproximadamente 300 vezes maior que o do dióxido de carbono. Quando os pinguins consomem peixes e krill, que absorveram grandes quantidades de nitrogênio via fitoplâncton, o N2O é produzido. O nitrogênio é liberado do guano e convertido em N2O pelo solo em que ele aterrissa. Apesar de ser um gás de efeito estufa, o N2O tem seus usos positivos. Ele é usado como sedativo por dentistas e é usado de forma recreativa por algumas pessoas devido aos seus efeitos psicoativos. Estes incluem causas a ataques de riso e também fazer o usuário sentir eufórico e relaxado. Após várias horas de bisbilhotice em guano, a pessoa se torna completamente cuca, de acordo com Bo Elberlin, o principal pesquisador. Você começa a se sentir doente e sofre de uma dor de cabeça. Ele acrescentou que as emissões de N2O na colônia são cerca de 100 vezes maiores do que em um campo recentemente fertilizado na Dinamarca. Número 11. Icebergs verdes na Antártica. Quando você pensa em um iceberg, você pode imaginar um grande bloco flutuante de gelo branco que se soltou de uma geleira ou prateleira de gelo. Ao invés disso, eles podem ser uma variedade de cores como branco, azul e até verde. Icebergs são grandes blocos de gelo que se separam e se aglutinam de uma geleira ou plataforma de gelo e flutuam livremente no oceano e nas correntes de vento. São geralmente compostos de dois tipos de gelo, gelo marinho e também glacial. É frequentemente coberto por neve. A diferença na cor desses tipos de gelo pode ser vista da superfície à medida que os icebergs giram na água. Mas o que torna esses icebergs na Antártica verdes? Pensou-se que a cor verde do gelo marinho era causada pela matéria orgânica dissolvida colorida, que também é responsável pela cor verde e amarela das águas costeiras. Como a matéria orgânica dissolvida é amarela, adicioná-la ao gelo azul resultaria em um iceberg verde. Entretanto, quando os especialistas mediram a matéria orgânica dissolvida nos icebergs verdes, eles descobriram que o gelo verde tinha a mesma quantidade que o gelo azul. Como resultado, deve haver outro fator que faz com que o gelo se torne verde. Pesquisadores coletaram amostras de gelo marinho e glacial da plataforma de gelo Emery, na Antártica Oriental. Eles examinaram o conteúdo de partículas e ferro dissolvido e descobriram que o gelo marinho no fundo do núcleo tinha uma concentração de ferro quase 500 vezes maior do que o gelo glacial acima. Como os óxidos de ferro têm uma cor amarela, foi proposto que a combinação de óxidos de ferro e gelo azul causa a coloração verde do gelo marinho. Entretanto, de onde vem o ferro? Bem, os minerais de ferro são abundantes na geologia do leito rochoso da Antártica. À medida que as geleiras se movem através da Terra, elas esfregam o leito rochoso em um fino pó conhecido como farinha glacial, que a geleira transporta e deposita no mar. A farinha glacial pode permanecer suspensa abaixo da plataforma de gelo por um longo tempo, pois é gradualmente incorporada ao gelo marinho à medida que se forma. Número 12. Dinossauros na Antártica. Era uma vez a vasta massa terrestre do sul, coberta de florestas, e os dinossauros vagueavam livremente. Mas como poderia uma vida selvagem tão gelada já ter sido quente o suficiente para suportar as criaturas maciças da Terra? Para entender isso, nós temos que voltar ao tempo geológico. A Antártica estava livre de gelo durante o período Cretáceo, como mencionado anteriormente. Isso há muito tempo pode parecer distante, mas nós sabemos disso porque era a última era dos dinossauros antes que um asteroide atingisse a Terra e acabasse com a sua existência. Havia florestas em ambos os polos durante esse período de tempo. Os cientistas foram capazes de juntar um quadro do clima usando fósseis de árvores e répteis de sangue frio.
Répteis de sangue frio requerem o calor do sol para sobreviver. Agora nós os vemos se baseando no sol durante o dia para se aquecer. Deve ter sido quente o suficiente nos lugares onde o sol desaparece durante meses de inverno para que eles sobrevivessem à escuridão. Os cientistas descobriram os primeiros fósseis de dinossauros nas montanhas transantárticas centrais da Antártida. Os ossos de Cryolophosaurus ellioti, uma espécie desconhecida para a ciência, foram descobertos perto do glaciar Beardmore, no Monte Kirkpatrick. Um pterossauro, um réptil voador, um tritilodonte, um réptil semelhante a um mamífero e outro dinossauro, Glacialisaurus hameri, que foram descobertos ao lado desta espécime. Todos eles foram encontrados como sendo exclusivos da Antártica, indicando que nessa época barreiras estavam impedindo que as populações trocassem genes através da Pangeia. Escavações adicionais no Monte Kirkpatrick revelaram mais ossos de Cryolophosaurus no local original, assim como ossos do outro Glacialisaurus, ou possivelmente uma nova espécie de dinossauro em um novo local. Número 13. A pirâmide mais antiga do mundo, encontrada na Antártica. O Egito é famoso por suas enormes pirâmides que servem como os locais de descanso finais de seus monarcas do passado. No entanto, a honra da pirâmide mais antiga pode ir para a Antártica, graças a uma nova descoberta. Antigos teóricos alienígenas que acreditam que pirâmides secretas estão escondidas em todo o mundo, creem que algumas podem estar escondidas na Antártica. Eles apontam para uma estrutura no continente gelado perto da cordilheira de Shackleton. Quando vista do espaço, a pirâmide tem 4 lados íngremes. Na verdade, esta descoberta chocante foi apresentada na série de TV do canal History Channel, Alienígenas do Passado, que investiga várias teorias extraterrestres. O episódio do programa explorou a possibilidade de tais pirâmides terem sido deixadas para trás por visitantes alienígenas antigos ou por civilizações humanas. De acordo com o autor teórico David Childress, a pirâmide de Shackleton poderia ser a mais antiga do seu tipo no planeta. Ele disse: se esta enorme pirâmide na Antártida é uma estrutura artificial, ela provavelmente seria a pirâmide mais antiga do planeta. E poderia até mesmo ser a pirâmide mestre que todas as outras pirâmides do planeta Terra foram projetadas para se parecerem. Ele afirmou que a pirâmide antártica é apenas um nó em uma rede global de pirâmides geradoras de energia estrategicamente posicionada ao redor do planeta. Outro defensor da teoria da pirâmide diz que as estruturas triangulares servem como uma espécie de geradores de energia, construídos com o propósito de transmitir, sem fio, grandes quantidades de energia. Número 14. Os cientistas encontram vida enterrada a menos de 900 metros de gelo na Antártica. A descoberta acidental de organismos marinhos em uma rocha no fundo do mar sob uma plataforma de gelo antártica de 900 metros de altura, ou 3.000 pés de altura, levou os cientistas a reconsiderar os limites da vida na Terra. Pesquisadores descobriram a rocha que dá vida enquanto perfuravam um furo através da plataforma de gelo Felshner Ronne, no sudeste do mar de Weddell, para obter um núcleo de sedimentos do fundo do mar. Enquanto a rocha frustrava suas tentativas de recuperar o núcleo, filmagens de uma câmera de vídeo enviaram para baixo do buraco e captaram as primeiras imagens de organismos colados a uma rocha sob uma plataforma de gelo. Enquanto pesquisas de vida marinha antártica descobriram alguns pequenos organismos móveis como peixes, minhocas, medusas e krill sob as profundezas de uma plataforma de gelo, eles nunca descobriram alimentadores filtro estacionários que sobrevivem através da ingestão de alimentos que caem sobre eles. Muitos cientistas suspeitavam que a ausência se devia à escuridão total, à falta de alimento e à temperatura de menos 2 graus Celsius, sendo muito hostil para eles. A rocha é o lar de pelo menos 2 tipos de esponjas, uma das quais tem uma haste longa que se abre para uma cabeça, de acordo com fotos e imagens do vídeo. Outros organismos, possivelmente minhocas tubulares ou cracas perseguidas, parecem estar crescendo também na rocha. A comunidade isolada de rochas está a 500 metros abaixo da plataforma de gelo e a 160 milhas ou 260 quilômetros de água aberta. Por causa das fortes correntes da área, pensa-se que o alimento que eles comem, possivelmente plâncton morto, viaja entre 370 a 930 milhas antes de alcançá-los. Número 15. O navio perdido de Shackleton. Os cientistas descobriram e gravaram um dos maiores naufrágios não descobertos da história, 107 anos depois de seu naufrágio. O Endurance, o navio perdido do explorador antártico Sir Ernest Shackleton, foi descoberto no fundo do mar de Weddell. O navio foi esmagado pelo gelo marinho e afundou em 1915, forçando Shackleton e seus homens a fazer uma fuga surpreendente a pé e em pequenos barcos. O Endurance parece estar em excelentes condições nas gravações de vídeo. Mesmo depois de estar sentado em 3 km ou 10.000 pés de água por mais de um século, ele ainda parece o mesmo do dia em que foi afundado. As madeiras ainda estão muito intactas e o nome Endurance é claramente visível na popa. Os submarinos tinham penteado uma área de busca pré-definida por mais de 2 semanas, investigando vários alvos interessantes
antes de finalmente descobrirem o local do naufrágio no 100º aniversário do funeral de Shackleton. Os dias seguintes à descoberta foram passados fotografando meticulosamente os escombros e os campos de destroços ao redor. O naufrágio em si é um monumento designado sob o Tratado Antártico e não deve ser perturbado de forma alguma. Como resultado, nenhum artefato físico foi trazido à superfície. Vamos ouvir o que você pensa sobre essas descobertas na seção de comentários abaixo.